Ficino. Om Amen. Vamos ler um pouco sobre um dos grandes mestres da humanidade, Marsilio Ficino, um filósofo e médico de Florença, por Maquiavel denominado um segundo Platão, já que traduziu e comentou a obra completa de Platão, traduziu do grego para o latim pela primeira vez a obra completa, o que fez também depois em relação a Plotino e também aos textos herméticos e a textos de Próculos, atribuídos a Pitágoras. E este texto que eu vou ler, traduzir e que ainda não li, portanto peço desculpa por alguma hesitação, faz parte de uma revista chamada Médecine de France, que era publicada trimestralmente com altíssima qualidade e que, neste seu número de 1951, consagra um artigo a Ficino, un médecin philosophe au XVe siècle, par Jules René Thomé. Esta revista, uma dimensão in folio, cerca de 48 páginas de cada vez, muito bem ilustrada e com uma colaboração magnífica. Vamos ler então com alguma rapidez, para, já que o texto é extenso e sem demasiados comentários, ou mesmo com poucos. Um médico filósofo do século XV, Marsilio Ficino, por Jules René Thomé e traduzido enquanto leio pela primeira vez e, portanto, com algumas hesitações. Nicolas Maquiavel, no livro terceiro das Histórias Florentinas, consagrou uma frase lapidar à glória de Marsilio Ficino. A glória, doccia, a luz, o esplendor do corpo espiritual de Ficino. Continuemos. Segundo pai da filosofia platónica. Fecha fim de citação de Maquiavel. Tradutor em língua latina de Platão e dos filósofos alexandrinos Plotino, Porfírio, Jámblico e Próculos, ele foi com efeito para as pessoas letradas de sua época o revelador do platonismo e do neoplatonismo, mas foi também um médico, e é sobre este aspecto que nós vamos aproximar-nos dele. O pai de Marsilio, ele próprio médico e cirurgião de uma grande habilidade, destinou o seu filho à mesma carreira e enviou-a para Bolonha em 1458. Como testemunha dos seus estudos escolares, sobreviveu uma declamatiuncular, uma pequena declamação intitulada De Laudibus Medicinae, do louvor da medicina. Depois de ter estabelecido que se julga da perfeição de toda a ciência pela sua origem, pelo seu objeto e pelo seu fim, ele chega à conclusão da excelência da medicina, pois ela nasceu do próprio Deus, tem por objeto o corpo humano e tem por fim mantê-lo em estado de saúde e de curá-lo das doenças. E termina exortando os seus condiscípulos a não perderem nem tempo, nem dinheiro, nem fadigas, para abraçarem de todas as suas forças uma arte salutar, conservadora da vida humana e da saúde, sem a qual as artes liberais não poderiam ser nem aprendidas nem exercidas. Mas os estudos médicos de Ficino foram de curta duração. Uma altura em que ele fez uma breve estadia em Florença, Cosimo de Médicis, pai de Lorenzo,
tendo a ocasião de conversar com ele, descobriu o ardente entusiasmo de Marcílio por Platão. Tu, disse ele dirigindo-se ao pai, corporibus e Marcillus ictus animas mendendis salitus nobis dimissus és. Uma tradução muito rápida, sem consulta confirmadora. O dicionário diz: tu, Ficínio, tratarás de curar o corpo, mas o Marcílio teu foi enviado do céu para curar ou harmonizar a alma. A filosofia, o filósofo nunca abandonou esta arte paterna, e Ficínio figura sob a lista dos médicos de Florença que Derry nos dá na sua crónica para o ano de 1470. O livro terceiro do De Vita, o seu tratado mais importante de Ficínio, sobre a arte de conservar a saúde através dos meios naturais, ele declara que pôde manter em vida uma criança depois de ter somente 8 meses de gestação, e numa das suas cartas ele aprende-nos também que curou de uma febre fortíssima um certo François Moussano de Chessy. Em 1479 ele redige mesmo um conselho contra a peste, livro de vulgarização em língua toscana, onde quis tornar acessíveis a todos, mesmo aos menos inteligentes, as regras que a ciência médica e a experiência recomendam para as pessoas seguirem a fim de escaparem ao contágio. Mas o Tratado de Vita, que sairia em 3 de setembro de 1479, na tipografia de Miscomino, é de uma outra importância. E antes de o abordarmos, não será desinteressante expormos a sua gênese. Ao proceder ao comentário sobre Plotino, Marcílio ordenou as suas notas sobre o livro que trata dos favores celestes e julgou-as são perfeitas em si para constituir a matéria de um opúsculo que dirigiu a 10 de junho de 1489 ao rei de Hungria com o título De Vita Celestus Comparanda, cerca da vida celestial, e comparanda, aproximando-se, comparando. A 7 de agosto do mesmo ano, depois da leitura de um tratado do famoso Arnaldo Villanova, que sabemos que foi, de certa forma, um dos médicos da Dona Isabel de Aragão e Rainha de Santa Isabel de Portugal, que eventualmente ter-se-á encontrado mesmo com ele em Santiago de Compostela, numa das peregrinações que ambos fizeram. Lendo esse tratado sobre o prolongamento da vida, ele começou a redigir um outro opúsculo sobre o mesmo assunto, que acabou a 29 de agosto do mesmo ano de 1489, dedicando-a a Felipe Valori. Então, que tem a ideia de unir os dois a um outro sobre a conservação da saúde que ele já tinha composto próximo do ano de 1480, e dedicou o conjunto a Lorenzo Magnifico, sob o título Liber de Vita. Mal postos em circulação, as cópicas do manuscrito deram pretexto aos rivais de Marcílio Ficínio de acusarem-no de magia junto ao Papa Inocente VIII. Porquê? Nota, porque Ficínio utiliza muito a ideia de uma alma mundi que transmite os influxos das estrelas ou dos anjos ou de entidades negativas ou dos próprios seres humanos à distância
influenciando, condicionando e que entram também no mundo da matéria dita inanimada, que não será assim, mas tal como pedras, sementes, plantas. Ora, este tipo de correspondências e influências e invocações e evocações eram facilmente acusadas de magia, quando sabemos que na base de muita religião está a magia, e sobretudo nos primeiros tempos. Assim que ele ouviu os ataques dos seus adversários, Ficino dirigiu-se aos seus mais fiéis amigos para o defender. Enviou uma carta a 3 deles, a 15 de setembro de 1489. E, ao mesmo tempo, essa carta tornou-se imediatamente a sua apologia, na qual ele trata da medicina, da astrologia, da vida universal e dos magos que saúdaram Cristo, ou Jesus Cristo, quando ele nasceu. Citação agora de Ficino. Aqueles que se admiram de ver Ficino ocupar-se ao mesmo tempo de medicina e astrologia, tu responderás, diz ele a Pierre del Nero, que os sacerdotes mais antigos eram médicos e astrólogos. Aqueles que se admiram do nosso comércio ou do nosso relacionamento com a magia, diz ele a Pietro Guicciardini, tu responderás que Ficino só faz a expor a interpretação de Plotino. Pois eu não falo desta magia profana que se aplica ao culto dos demónios, e eu não tenho, como os magos da Pérsia, posto uma ave semelhante ao mel a partir da salva putreficada nas cinzas, quando o Sol e a Lua ocupam a segunda face de Leão. Mas trata-se da magia natural que procura captar os favores dos astros para a prosperidade do corpo. E tu, diz ele a Piero Soderini, toleras tu que insensatos que veem uma vida manifesta nas coisas mais ínfimas, não veem nenhum traço em todo o universo? Que demência é a deles, concedendo vida às pequenas partes do mundo e não quererem que tudo viva no meio onde nós vivemos, tal como lhe canta Aratus, que foi também um humanista daquela época. Contudo, ele tratou-se rapidamente de imprimir a obra incriminada para submetê-la ao público e juntando em apêndice as 2 cartas já citadas. As recomendações especiais que acompanhavam cada um destes envios não foram em vão. O sacerdote de Volterra, Francesco Soderini, juntou-se aos partidários do autor do Cardinal Aléria. O arcebispo de Florença interveio junto do Papa, o qual, sob as instâncias de Ermolao Bárbaro, um outro grande humanista da época, mais filólogo, mais aristotélico, mas grande sábio também, o Papa decidiu-se em favor de Ficino
e manifestou um grande desejo de o ver, exprimindo mesmo grandes palavras de louvor para ele. Era o triunfo. Neste século XV florentino, no qual domina a festa da beleza e da inteligência, que poderiam desejar, antes de mais, aqueles que se apaixonavam pelas artes e as letras, senão o uso fácil e completo das suas faculdades, no desfrutar das delícias da carne e do espírito, sem cesar renovados. Ora, o livro primeiro da vida tem precisamente por objetivo a conservação da saúde nos letrados ou intelectuais, de studiorum sanitatis actuenda, da manutenção da saúde dos estudiosos. É depois de 3 séculos, cerca de 3 séculos antes de Tissot, o sujeito que este se tratará de novo na sua obra da saúde dos letrados. Imaginemos este jogo, evitar-nos a monotonia de uma exposição doutrinal, o regime diário de um humanista que seguia os preceitos de ensino. Isto é muito importante, porque esta prática diária da higiênica, salutar biológica, de preferência na alimentação, que na altura era toda ela, e com atenção às energias subtis, certamente que todos nós devíamos estar mais atentos e a mais viver nos tais regimes. Ora, o que ele nos diz assim? Antes de mais, ele diz-nos que há 3 causas que o letrado em geral não pode escapar, que são o estado melancólico por esses 3 níveis: celeste, natural e humano. Celeste, porque o Mercúrio, o planeta Mercúrio, a esfera mercuriana, que nos convida ao estudo, e o Saturno, que nos faz perseverar, são, no dizer dos astrónomos, frios e secos. Mercúrio, sobretudo perto do Sol, é muito seco, o que é conforme a natureza melancólica. Nós estamos a ver como depois Dürer, que chegou a desenhar Erasmo, faz aquele magnífico desenho perto de 1515 ou 14 ou 16, a melancolia. E ao longo dos séculos tantos estudos se dedicaram à melancolia, que tem algo a ver com a nossa saudade e tristeza, e que no fundo marca uma aspiração sofrida interiormente e que está algo bloqueada pelo que quer que seja de condicionamentos. Aqui vamos ver que, além da causa astrológica ou celestial, Mercúrio e Saturno, a causa natural parece ser que, para adquirir ciências novas, muitas vezes difíceis, é necessário que o espírito retire do exterior para o interior, como de uma circunferência para o centro, e na especulação permaneça estável no centro do homem, por assim dizer. Mas aglomerar-se e fixar-se à volta do centro é o próprio da Terra, ao qual a bilis negra é semelhante. Aqui temos uma explicação natural e que nós podemos dizer mais que uma interiorização que tenha pouco acompanhamento dos raios do amor,
da aspiração amorosa acaba por secar e criar algum tipo de menos alegria e movimentação para o alto. A causa humana vem de nós, porque uma aplicação frequente da inteligência seca o cérebro, e assim como uma grande parte do humor, e logo assim como uma grande parte do humor estando consumida, a qual é o alimento, o calor natural, este calor, a maior parte do tempo, extingue-se, onde a natureza do cérebro tornar-se seca e fria, o que é uma qualidade terrestre e melancólica. Assim, a bilis negra ameaça os letrados. Mas o humanista que segue Ficino, que nós vamos chamar Igi Philo, porque sim, Igi é de Igeia, que é a deusa da higiene e da saúde, a sábia que, além de frequentemente ser representada com o caduceu ou conhecimento das energias internas e das suas espirais e movimentações, tem também, por vezes, a estrela do espírito sobre a sua cabeça. O Igifilo quer escapar a este perigo e mete-se então à disposição da experiência de Macedo. Em que, diz o seu tradutor Guy Lefebvre de La Bonnerie, um outro notável humanista francês, em que é que Ficino é mais crente? Como ele mostrou, de que o que ele ensina aos outros e o conselho que ele dá. Porque ele soube bem praticar em si próprio de tal modo que a maior parte de todos os seus companheiros e contemporâneos, luzes desse bom século restaurador das letras e da eloquência, morreram jovens e como na flor da sua idade, assim que a fênix do seu tempo, o conde de La Mirandela, o famoso Pico de La Mirandela, com 33, ou aliás 32 anos, Policiano com 35, grande amigo de Pico de La Mirandela e de Ficino, de tal forma que há uma pintura muito bela numa das igrejas importantes de Florença, em que estão os três representados. Aqui nesta fotografia está só Ficino e Pico de La Mirandela. Muita luz e amor para eles e deles para nós. A igreja é de Santo Ambrósio e foi pintada por quem? Por um famoso e maravilhoso pintor, Cosimo Rosselli, em 1486, na igreja de Santo Ambrósio. Pico e Ficino. Uma excelente imagem dos dois mestres desta época extraordinária do humanismo. Ora, depois de nos dizer isto, Lefebvre de La Bonnerie, só ele, pela sua previdência e o seu regime que nos ensina nos seus livros, viveu sã e galhardamente, tal como o seu mestre e autor da sua segunda vida, Platão, que prolongou pela sobriedade, o exercício moderado e a boa diligência os seus anos até ao grande climatérico de 81 anos. E diz que nasceu e morreu no mesmo dia, 9 de novembro
fonte de comemorações do banquete platónico, tanto em Florença, em Careggi, na Academia Careggi de Ficino, como aqui em Portugal, por inspiração de Pina Martins e de mim próprio, de certa forma, também tendo nós comemorado 2 vezes no seu apartamento na Rua Marquês da Fronteira, apartamento Biblioteca de Estudos Humanísticos, tal como eu, num artigo do blog, já referi. Portanto, Luigi Filo levanta-se algumas horas antes de nascer do dia, pois, quando o Sol está ainda abaixo do horizonte, Mercúrio e Vênus são particularmente favoráveis à contemplação e à eloquência e serão caminhados para a 12ª casa do céu, que para os astrólogos está destinada ou assinalada à prisão e às trevas. Quando sai da sua cama, ele tem o cuidado de friccionar o corpo com as suas mãos e a cabeça com os seus dedos, ou aqui mesmo unhas. Creio melhor que seja os dedos, tal como o meu tio Alfredo recomendava. Para a fricção, Hipócrates adverte-nos que si vehemente sit, durari corpus, si levis, moliri, si multa minui, si modica impleri. Mais completo, mas segue-se este aforismo certamente de Hipócrates, que diz que se veemente enquanto o corpo suportar, se leve até o amolecer, se muita pode diminuir as forças e, se for muito módica, tem que fazer mais. É só, a tradução não terá 100%. É só após ter praticado um breve exercício e consagrado uma meia hora ao seu arranjo e lavagens, que ele se mete ao trabalho. Ao fim de uma hora, ele descontrai a tensão do seu espírito e é aconselhado a pentear a cabeça 40 vezes, da fronte até à nuca. O ideal será um pente de marfim. O alimento é moderado, tal como a bebida. Só toma 2 refeições por dia, evitando os alimentos frios, muito gordurosos, viscosos, oleosos ou os que se corrompem facilmente. Ele sabe que o ouro e a prata, postos em fusão na bebida, tal como muitos dos molhos, são salutares. Mas, ainda que o efeito seja menor, ele limita-se a beber numa taça de ouro, ou revestida a ouro, um vinho claro e ligeiro, e faz-se rodear de odores suaves, ou seja, queimando ervas ou incensos. Estamos a ver a conjugação de forças que Ficino recomendava para haver uma maior duração da vida e com maior qualidade. Depois do almoço, ele vai a cavalo e sobe à montanha, onde descansa a sua vista na verdura e nas águas que brotam das fontes, ou então vai caminhar ao longo do rio Arno, o famoso e maravilhoso rio que atravessa Florença e sobre o qual Dante terá avistado a sua Beatrix
e sentido a ferida no coração da abertura do amor divino a partir de uma Shakti, de uma manifestação da deusa e do princípio feminino na Terra, Beatrix, Beata Beatrix, possamos todos nós encontrar e viver e manter na mulher estas dimensões para que não seja este transgenderismo, esta destruição total da ordem divina e natural do universo a reinar e a lançar a confusão nas pessoas e a fazê-las perder a sua bússola da verdade. Nesse aspecto, louve-se a Rússia pela sua grande luta abnegada e com tanto sofrimento, com tanta coisa, tanto aspecto, tanta energia e ação negativa. Depois da refeição da tarde, a vigia não é muito extensa e o seu pensamento pode ser perturbado por imagens numerosas, ideias contrárias, o que não convém à meditação, e então pode-se aconselhar tocar um instrumento musical e assim se harmonizar. O homem deve cumprir os seus deveres conjugais sem esforço e sem abusar dos prazeres venusianos. Pode ser que os olhos se irritem e que a vista comece a enfraquecer-se por causa de leituras prolongadas. Então, Ficino ordena um colírio de água, de funcho, de manjericão, da quelindónia e da ruda. São estes os medicamentos naturais para os olhos que Ficino recomenda. Já para fortificar a memória, é a noz moscada, a canela, o safrão e o gengibre são auxiliares preciosos. Se a pituita abunda, eis as pílulas que se fazem da pedra sagrada de Galien ou aquela de Mesoé, chamadas elefantígenas. Trata-se de uma constipação, sobretudo do nariz e do cérebro. Então, ele come mesmo um pouco de incenso ou pratica nas narinas fumentações, ou seja, fumigações ou inalações de água de marjolene, de manjerico e alfazema. Todos estes são bons, tal como os nossos oregos, também são muito recomendados, como uma notável médica, Fátima Figueiredo, nos aconselha. Resta-lhe, enfim, lutar contra o excesso de bilis negra através dos lectuários tais qual o do árabe Razi, chamado Exilarens, ou aqueles que o iraniano Avicena propõe no seu livro do coração forte, viril, com xaropes, as pílulas ditas pílulas de ouro ou mágicas, compostas segundo o que seria uma tradição dos Reis Magos ou que o próprio Ficino fez. E que são realizadas quando há a influência de Júpiter e Vênus, dois planetas considerados benéficos. Ele chegou a absorver uma vez uma preparação na qual entravam 12 grãos de ouro e de prata e 1/3
de dracma por cada uma das pedras seguintes: jacinto, esmeralda, safira e escarbúculo. O discípulo de Ficino não ignora também que a sangria tem os seus efeitos positivos e pode-se tirar um pouco de manhã e à tarde com uma incisão no braço esquerdo. E sabe também que muito salutar para os seus órgãos, espíritos e inteligência o teriaco ou ainda a mitrídate, duas componentes mais invulgares entre nós. E vamos terminar aqui esta primeira parte, um texto bastante médico, mas interessante, e comunguemos então com a sabedoria de Ficino, que eu tenho no meu blog e no YouTube artigos e gravações interessantes, e contemplemos de novo a imagem destes dois grandes seres, dois grandes sábios que escreveram alta sabedoria. Curiosamente, Pico de la Miranda, no seu fim de vida, mais influenciado por Savonarola, faz uma crítica à astrologia judiciária quanto à previsão no futuro. Já Ficino não, sempre manteve uma prática tanto espiritual como, de certa forma, mágica e salutar, que o tornou talvez um dos mais importantes, se não mesmo o mais importante, do século XV, da parte final do século XV, local de primazia que depois será Erasmo, que tomará durante cerca de 30 e tal anos no centro da Europa. Vamos então terminar invocando de novo as bênçãos salutares da Aegeia, a deusa da saúde e da higiene, da tradição grega, a quem também consagrei um artigo, e tentarmos ter uma vida mais saudável, com uma alimentação mais harmoniosa, de preferência biológica, evitando açúcares, carnes, gorduras, fritos, alimentos muito processados, enlatados, fast food, micro-ondas, e utilizamos mais os chás e as mesinhas e as argilas e os banhos, as hidroterapêuticas, a helioterapia, tudo isso que sabemos que fortifica o corpo e a alma, permitindo-nos, da nossa constituição de corpo, alma e espírito, estarmos mais alinhados, mais harmonizados, e assim podermos comungar mais com a fonte da vida, a fonte divina. A nossa gratidão profunda, Marcelo Ficino, e a sua tradição, que ele desenvolveu bastante, chamada filosofia perennis ou prisca teologia, que considerava que ao longo dos séculos sempre houve grandes seres, grandes mestres a transmitirem a luz, ou seja, sempre houve portadores do grau, do santo grau. Possamos nós também entrar nesta linha de cavaleiros e cavaleiras do amor, portadores do santo grau e da verdade, guiados pela bússola da verdade, não nos deixando desequilibrar por tanta comunicação manipulada, vendida, mentirosa, como existe nas televisões e na net. Deixar de se ver televisão é muito recomendado, sobretudo noticiários e avançados que só
mentem e que só provocam nos seres humanos uma destruição da sua intuição da verdade. Saibamos escolher as nossas próprias notícias, saibamos ler mais, escrever e refletir e meditar. E com Ficino, que usava a harpa e na linha pitagórica, saibamos também cantar ou tocar mesmo harpa ou outro instrumento, irradiando ecos da famosa música das feras, que nos auxilia na meditação a interiorizarmos no silêncio e nos abrirmos ao alto, ao divino, ao espírito. Om Krishna Artena Krishna Om